É uma alegria ter você aqui comigo mais uma vez, para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje vamos continuar a falar sobre um tema profundo e transformador: a consagração, o ato de separar o comum para o sagrado, e entregar totalmente a vida ao Senhor. Prepare o seu coração, porque Deus tem algo especial para ministrar à sua alma hoje. Tema de hoje: o padrão de Deus para a consagração, Antigo e Novo Testamento. A história da consagração é, em sua essência, a história do relacionamento de Deus com o homem. Em cada aliança, em cada geração, o Senhor sempre estabeleceu um padrão para que seu povo aprendesse a distinguir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, entre aquilo que pertence a Ele e aquilo que pertence ao mundo. O padrão da consagração divina não nasceu na lei mosaica, nem foi invenção sacerdotal, ele vem do próprio coração de Deus, pois Deus é santo, e tudo que se aproxima dele precisa refletir essa santidade. Quando o Senhor chamou Israel para ser seu povo, ele não apenas os libertou da escravidão egípcia, ele os separou. A libertação foi o primeiro passo, a consagração foi o segundo. Enquanto a libertação tira o homem das garras do inimigo, a consagração o coloca sob o domínio do Senhor. Por isso, quando Moisés conduziu os filhos de Israel até o Sinai, Deus ordenou que o povo se lavasse e se purificasse, pois ao terceiro dia o Senhor desceria sobre o monte diante de todo o povo. Êxodo capítulo 19 verso 11. O encontro com Deus sempre exigiu separação. Ninguém podia tocar o monte, ninguém podia atravessar os limites estabelecidos. Era um sinal visível de um princípio eterno: Deus se revela em plenitude apenas aos que se separam em santidade. Com o tempo, o padrão da consagração se estruturou no culto e na lei. O livro de Levítico, muitas vezes evitado por leitores modernos, é na verdade uma das expressões mais belas da santidade divina. Ali, Deus instrui Moisés a consagrar não apenas os sacerdotes, mas também os objetos, o altar, o óleo e até as vestes. Tudo devia ser separado para o serviço sagrado. Nenhum detalhe era irrelevante. A bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos, o altar de ouro, onde o incenso subia continuamente, o candelabro, que mantinha a chama acesa, todos eram símbolos do princípio da consagração. Tudo que serve a Deus deve ser purificado e dedicado somente a Ele. Quando Arão e seus filhos foram consagrados ao sacerdócio, Êxodo capítulo 28 e 29, o processo envolveu etapas precisas: lavagem com água, vestimenta de linho, unção com óleo e sacrifício de sangue. Cada etapa revelava uma dimensão da santidade de Deus. A água falava da limpeza moral e espiritual, as vestes, da identidade santa que substitui a velha natureza, o óleo, da presença e poder do Espírito, e o sangue, da expiação, sem a qual ninguém pode se aproximar de Deus. Nada era simbólico por acaso. Quando o sacerdote passava por esse ritual, ele deixava de pertencer a si mesmo. Sua vida, sua voz, suas ações e até seus pensamentos deveriam ser controlados pelo temor do Senhor. O sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos de qualquer maneira, porque o Deus que habita ali é fogo consumidor. Deuteronômio capítulo 4 verso 24. Por isso, o padrão de consagração era severo, mas também glorioso. O fogo que consumia o sacrifício no altar era o mesmo que confirmava a aceitação. Divina. Onde há consagração, há fogo; onde não há consagração, o altar permanece frio e vazio. No entanto, Deus nunca desejou que a consagração fosse apenas ritual. Desde o princípio, ele desejava um povo com o coração limpo, e não apenas mãos lavadas. O profeta Samuel repreendeu Saul justamente por isso. Saul havia oferecido sacrifícios, mas sem obediência; havia seguido o ritual, mas não o espírito. E Samuel o confrontou com palavras eternas: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15 verso 22. Saul queria servir sem se consagrar, queria os benefícios da presença de Deus sem a disciplina da santidade. E essa é uma das maiores lições da história bíblica: Deus não aceita culto sem consagração. Com o passar dos séculos, a religião de Israel tornou-se mais formal do que espiritual.
Os sacerdotes continuavam ungindo, os sacrifícios continuavam sendo feitos, mas o coração do povo se distanciava. Deus, por meio de Isaías, denunciou essa hipocrisia: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías capítulo 29 verso 13. O ritual havia sobrevivido, mas a consagração havia morrido. A forma permanecia, mas o fogo se apagara. Então, veio Cristo, o modelo supremo de consagração. Tudo que o Antigo Testamento havia mostrado em sombra e símbolo se tornou realidade nele. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, o verdadeiro cordeiro e o verdadeiro altar. Ele é o tabernáculo vivo da presença divina. E em cada passo de sua vida, vemos a consagração em ação. Desde o nascimento, Jesus foi separado, não nasceu num palácio, mas numa manjedoura, mostrando que o consagrado não busca conforto, mas propósito. No deserto, resistiu às tentações de Satanás, mostrando que o consagrado não negocia sua fidelidade. No Getsêmani, suou sangue em oração, dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22 verso 42, mostrando que a consagração exige rendição total. E na cruz, entregou sua vida em sacrifício, tornando-se o exemplo final de separação e entrega. A consagração de Cristo é a base da consagração da Igreja. Ele mesmo orou: por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. João capítulo 17 verso 19. Nessa oração, Jesus está dizendo: eu me separo completamente, para que eles possam ser separados também. A santidade deles se torna o padrão e o poder da nossa consagração. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no Pentecostes, algo semelhante ao que acontecerá no Antigo Testamento voltou a ocorrer: o fogo desceu sobre o altar. Só que, dessa vez, o altar não era de pedra, eram pessoas. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito. Atos capítulo 2 verso 3 e 4. Isso mostra que, no Novo Testamento, o padrão da consagração continua o mesmo: Deus só derrama seu fogo sobre o que está separado para ele. A diferença é que agora o sacrifício não é apenas externo. O templo não é mais feito de pedras, mas de corações regenerados. Paulo escreve: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3 verso 16. Se antes era o templo que precisava ser consagrado, agora é o corpo do crente. Se antes o sacerdote precisava se lavar na bacia, agora é o coração que precisa ser purificado pela palavra. A essência permanece, mas o foco mudou, do ritual para o relacionamento. E, ainda assim, o padrão de Deus não foi afrouxado. Muitos pensam que a graça reduziu as exigências, mas, na verdade, ela as elevou. No Antigo Testamento, o adultério era condenado quando consumado. No Novo, basta o desejo no coração. Mateus capítulo 5 verso 28. No Antigo, o homicídio era pecado quando praticado. No Novo, basta o ódio. A graça não é licença para a impureza, é poder para viver em consagração. O apóstolo Pedro ecoa as palavras antigas do Levítico: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1 verso 16. O mesmo Deus que falou com Moisés fala agora com a Igreja. O padrão de Deus não muda porque a natureza de Deus não muda. Ele continua exigindo pureza, entrega e separação. O mundo moderno, com sua pressa e superficialidade, tenta substituir consagração por carisma, santidade por sucesso e oração por performance. Mas Deus ainda busca os mesmos corações de antes, corações quebrantados, lavados pelo sangue e dispostos a pertencer totalmente a Ele. O padrão divino é claro: o altar ainda deve ser puro, o sacerdote ainda deve ser santo, e o sacrifício ainda deve ser vivo. O crente consagrado não é aquele que se isola do mundo, mas aquele que vive nele sem se misturar. Ele anda entre os impuros, mas não se contamina, trabalha em meio à corrupção, mas não se vende, fala com pecadores, mas não participa de seus pecados. Ele é o testemunho vivo de que a consagração não é um conceito arcaico, e sim a marca dos que pertencem verdadeiramente a Deus. Assim, do Antigo ao Novo Testamento,
O padrão da consagração é o mesmo. Deus chama, o homem se separa, e o fogo desce. O altar muda de forma, o sacerdócio muda de estrutura, mas o princípio eterno permanece. O Deus Santo continua exigindo um povo santo. Que esta palavra desperte em você o desejo de viver uma vida mais santa, mais rendida e mais próxima de Deus. Lembre-se, quando o altar está limpo, o fogo de Deus sempre desce. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder o próximo episódio, onde vamos continuar este tema tão especial, falando sobre como manter a chama da consagração acesa no dia a dia. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.